Fala moçada, bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui gravando aqui um pouco diferente hoje, segurando o celular, como um vlog mesmo, né? Mas porque tirei a bicicleta lá do local onde ela fica, né? Ali naquele cantinho, lá naquele suporte, lá na parede. Vocês veem que eu sempre fico naquele canto ali, sentado no chão, quando eu estou gravando. Mas justamente porque eu quero falar da bicicleta, eu quero fazer hoje um review da minha bicicleta. Eu falei no vídeo passado que em comparação a uma bike contra-relógio, né? Mas hoje eu vou falar dela em si, das configurações da minha bicicleta em si, tá certo? Desde já eu vou pedir para você não se esquecer de se inscrever no canal, dar aquela focinha, dar aquela curtida, tá? Compartilhe o vídeo com a sua galera, tá? Deixa algum comentário, alguma coisa aí e vamos para o vídeo. Moçada, essa é uma road bike, como eu falei do vídeo anterior, tá? É uma bicicleta de estrada, como o próprio nome já diz, alguns chamam de speed. Particularmente, eu também prefiro chamar de speed. É uma bicicleta, como eu já falei, é uma bicicleta de competição de estrada, usada nos grandes tours, né? Giro de Itália, Le Tour de France, Volta da Espanha, né, volta de Portugal e por aí vai. Mas, como eu falei no vídeo anterior, é uma bicicleta que ela te dá um pouco mais de conforto, nem tanto como uma mountain bike te dá um conforto maior ou uma bike urbana, né? É uma bicicleta de competição, é uma bicicleta que ela te dá uma condição aerodinâmica melhor, uma condição de você enfrentar a resistência do ar, a resistência do asfalto, né? Você vê que o pneu ele é bem fino, né? Ele é um pneu bem fino, você vê que a configuração dela é uma configuração bem fina, né? A bicicleta bem estreita mesmo, seus tubos, seu garfo, tudo é desenhado para que você tenha o menos de resistência possível, né? E é isso, é uma bicicleta de competição, né? Diferente, como eu falei no vídeo anterior, de uma contra-relógio, que é uma bicicleta ainda muito menos confortável, porém é uma bicicleta bem mais rápido, geralmente é usada para tiros mais curtos, né? Essa é uma bicicleta melhor para você usar para competições mais longas, pedaladas mais longas, que você quer vencer o relógio, né? Falando dessa bicicleta em específico, né? Esse aqui não faz parte dela, os aerobars foi eu que coloquei, foi eu que adaptei, tá? Para ficar justamente, para ela me dar também uma condição de posição contra relógio. Né, foi eu que adaptei, mas a configuração dela mesmo é o guidon, né? Esse STI também foi eu que coloquei, mas nela, na configuração dela original, você comprando ela na loja, ela já vem com esse STI, já vem até com uma versão mais moderna, né, desse tipo de STI, né? Assim também como os outros componentes, como o tipo de câmbio, os tipos de câmbios que são usados, né? Catracas e coroas. Mas por que eu fiz algumas adaptações nessa bicicleta? Na verdade, essa bicicleta, o que eu comprei, quando eu comprei apenas o quadro e o garfo, o conjunto, lógico, né? Porque a minha bicicleta antiga era uma bicicleta mais urbana, era uma bicicleta de desenho speed, é uma single speed, porém urbana. E eu já tinha feito algumas adaptações nela, né? Colocando justamente essas catracas e essas coroas, já também colocando esses câmbios. Eu adaptei a minha bicicleta antiga com esses câmbios, né? E primeiramente os passadores na minha antiga bicicleta eram passadores de alavanca que ficava aqui no quadro, né? No tube dela. Como o quadro dela era um quadro arredondado, como eu falei, era uma bicicleta mais urbana, né? Então ela tinha aquelas alavancazinhas que ficava aqui que trocava as marchas, né? E eu também nela adaptei com o conjunto do STI, esse aqui da Shimano em particular, né? É um passador de 7 velocidades, justamente porque lá atrás são 7 catracas, né? E o dianteiro, né, é sempre só de 2, porque são 2 coroas, né? Nas bikes speeds são só 2 coroas, diferente nas bicicletas urbanas e nas mountain bikes são 3, né? Você pode ver aqui o coroão, realmente ele é muito grande, tá certo? Ele é o coroão maior, ele tem 50 dentes, e lá o menor tem 34.
Geralmente uma bike urbana, uma mountain bike, né? Esse coroão ele é menor, tem até maior, as contrarrelógio o coroão é até maior, se eu não me engano são 54 dentes que são usadas nas contrarrelógio, né? Já o menor é o do mesmo tamanho, né? E como eu falei, nas bikes urbanas e nas mountain bikes tem uma terceira intermediária. E a questão das catracas, geralmente as mountain bikes e as bikes urbanas, ela tem bem mais catracas, para você ter mais alívio de força na pedalada, né? Você tem a correlação de 3 coroas com bem mais catracas, né? Já essa daqui, as catracas dela maior é de 28 dentes e a menor é de 14. Se eu não me engano, nas contrarrelógios e algumas bike speeds mais modernas, já tem com essa catraca menor de 11, então você tem ainda uma velocidade maior, porém você tem que exercer mais força, né? E essa catraca maior, que é de 28 dentes, se eu não me engano, ela é só de 24 nas contrarrelógios, nas speeds mais modernas. Como eu falei, eu uso um quadro da TSW TR20, você pode ver aqui, né? Ele é um quadro que ele é uma liga de alumínio, ele não chega a ser um alumínio mesmo específico, né? Ele tem uma batida diferente, ele tem uma estrutura diferenciada. Você escuta que a batida é quase parecida como se fosse o carbono. O garfo aqui, esse garfo realmente ele é de carbono, ele não é de liga de alumínio. Tá? Então, que torna a bicicleta ainda mais leve, e como tem um impacto muito grande na parte dianteira, o garfo de carbono ele te dá mais resistência, ele é bem mais resistente. E por que liga de alumínio? A liga de alumínio ela se torna ainda um pouco mais flexível, vamos dizer assim, né? Então ela ainda te proporciona, tu não fica com todo o impacto, né? Nos teus ombros, nos teus cotovelos, né, na tua lombar, ela, queira ou não, ela absorve um pouco mais desse impacto, né? Pode ser até você achar estranho que não tem amortecedor, mas justamente por o garfo ser em carbono e o material dela ser em liga de alumínio, uma liga de alumínio diferenciada do que o alumínio propriamente dito, ela absorve melhor esse impacto e ela passa esse impacto menor para você, né? Então, como eu tinha essa minha antiga bicicleta, que era uma bike urbana, que eu adaptei ela para começar a participar das provas de triatlon, de sprint triatlon, né, as provas mais curtas, aos poucos eu fui querendo desenvolver e querendo chegar no 70.3, comecei a participar de provas um pouco mais longas de triatlo olímpico, né? Então eu resolvi investir numa bicicleta melhor. Então, como eu já tinha trocado esses componentes, adaptado esses componentes já na época já mais modernos na minha antiga bicicleta, eu só fiz comprar o quadro, o conjunto com garfo, lógico, e trouxe os componentes para a bicicleta. E fiz algumas outras ainda adaptações. Por exemplo, ele vem com um local para você colocar o suporte da squeeze. Geralmente, as bikes ela tem também esse mesmo local para você colocar o suporte para a squeeze aqui no tubo traseiro. Mas eu preferi fazer essa adaptação para colocar uma bombinha, né, de emergência, porque como eu participo de provas que a pedalada é longa, falando do 70.3, que são 90 km pedalando, você tem que estar preparado para a emergência. Então aqui eu carrego a bombinha, né? Ah, mas você não tem um segundo local para colocar a squeeze? Foi a outra adaptação que eu fiz. Esse outro suporte traseiro, né, que tem local para colocar 2 squeezes, no caso aqui eu coloco uma segunda squeeze, e aqui o porta-treco, né, onde eu tenho uma multiferramentazinha para emergências, né, que ela tem algumas chaves que são necessárias para qualquer emergência, um par de espátulas para ajudar a sacar o pneu, uma câmara de ar reserva, um jogo de remendos, né, e outras coisinhas que estão aí justamente para ajudar numa emergência, numa mecânica, se for necessário durante uma prova. Ou durante o treino também, lógico, você tem que estar preparado para a situação. A questão dos STI. Ele já não é um dos mais modernos, mas ele ainda é um STI que ele me ajuda muito, porque, bom, além da pegada boa, lógico que a fita do guidão ajuda, é uma fita do guidão bem reforçada, ela é bem
macia, gostosa de você pegar, né? Então eu coloquei azul, geralmente é preta, as bicicletas geralmente pretas, mas eu coloquei azul porque combina, né? Combina mais com o quadro da bicicleta. Eu poderia ter colocado branco também, mas o branco ele vai encardir mais rápido, vai sujar mais rápido. O azul ele já segura mais esse tipo de contraste, né? Então uma pegada boa, uma pegada diferenciada. Ele me ajuda na troca, né? Aqui tanto a questão da freada, eu uso aqui a freada, né? Nesse caso aqui a freada traseira, e aqui a troca de marcha. Aqui eu subo as catracas e aqui eu volto as catracas e eu tô com a mão aqui segurando, né? Então eu tenho essa facilidade. Na pedalada eu não preciso tirar a mão, vir para a alavancazinha como eu usava na minha antiga bicicleta e ter que voltar para trocar a marcha. Aí, como eu falei, adaptei os aerobars, né? Porque ele me dá essa posição contra-relógio, né? Eu consigo ficar numa posição mais aerodinâmica, mais contra-relógio. Porém, não estou com a mão no freio, né? Quando eu estou com as duas mãos aqui, pedalando na posição mais aerodinâmica, a distância do freio aqui fica complicado. Eu tenho que tirar a mão daqui para vir para o freio, né? Então fica meio complicado. Então, assim, geralmente essa posição aqui eu uso quando eu estou numa reta e eu vejo que na minha frente está fácil de pedalar, eu conheço o local que eu estou pedalando, a questão de buracos e outras coisas imprevistos, então vou ganhar velocidade, vou ganhar tempo, vou conseguir diminuir a questão da resistência do ar, né? Porém, como eu disse, eu tenho que ter muita confiança nessa aqui, né? Aqui não tem como eu fazer uma curva, aqui não tem como eu frear a bicicleta, né? Nesses momentos é muito importante a mão estar aqui. Inclusive na contrarrelógio também. Aqui a única diferença que tem de uma contrarrelógio para ela, para a minha bicicleta em si, é porque o passador, as alavancas de passagem de marcha da contrarrelógio estão aqui, né? No caso, se eu quiser nessa pedalada, nessa reta, trocar a marcha, eu tenho que voltar para cá, entendeu? Então, quando eu já venho para cá, aqui eu já deixo naquela marcha que eu sei que eu vou conseguir segurar. Outra adaptação que eu fiz, esse avanço do guidão, ele não é o original dela, por uma questão de tentar me dar o máximo de conforto possível. Eu fiz o Bike Fit, né, que são várias medidas que um profissional que entende do assunto ele vai fazer sua, né? Então você vai ter uma distância correta da questão do selim, da questão da ponta do selim para o começo do avanço, tudo isso influencia a questão da altura do selim para o pedal, nesse momento que ele fica em conjunto aqui, reto com o tubo, né? Essa distância também até a ponta do selim, até o pedal estar lá embaixo, ela influencia também muito na questão da pedalada, né? A questão de você ter aquele ângulo correto do seu joelho quando você passa a pedalada lá embaixo, né? Outra adaptação que eu fiz também nela foi a questão do pneu. Eu hoje uso um pneu em Kevlar, eu falei isso no vídeo anterior. Ele é um pneu mais profissional, ele é um pneu bem mais fino, ele é praticamente da mesma espessura do aro, né? Ele passa um pouquinho as suas laterais, porém é um pneu bem mais resistente, é um pneu de uma durabilidade bem maior, bem mais macio, né? E ele é mais fácil de você tirar ele e colocar ele do aro, justamente porque ele é um pneu todo em Kevlar, ele não tem arame, né? E esse diferente do pneu de trás, que ele ainda é o pneu com arame, ele é um pneu mais chato, o pneu de trás é um pneu mais chato de você tirar do aro, ele é um pneu mais duro. Ah, Milton, mas você não colocou ainda o de trás? Já está aqui, só não coloquei ainda porque estou fazendo muito meus treinos no rolo de treino, não comecei ainda a treinar na rua. Vocês podem ver que o pneu aqui está bem gasto, né? Está bem gasto mesmo, por causa do rolo de treino, né? Eu coloco bem a tensão pegando na roda aqui, né? Você ajusta aqui, você coloca para pegar na roda. Eu coloco bem tensão mesmo para forçar bem a pedalada, né? Às vezes quando eu quero fazer treino de força,
Você pode ver que você tem que exercer uma certa força para girar, né, a roda, porque está bem tensionado. Você pode ver que eu achatei bem o pneu e eu procuro manter sempre meus pneus na calibragem correta, que é entre 100 e 110 libras, né? Eu tenho essa bomba, eu uso essa bombinha que ela tem lá, né, o medidor, então eu consigo colocar a calibragem correta. Como eu falei, essa bombinha que eu carrego aqui no quadro da bicicleta, ela é uma bombinha de emergência, né? Então vai no tato mesmo, né? Quando você precisa trocar o pneu, fazer algum remendo, alguma coisa assim do tipo. E também o mais importante da configuração, né? A questão de um pedal de clipe, né? Eu uso uma sapatilha, né? Que ela tem os tacos que clipam aqui no pedal, né? Então é uma pedalada mais segura, porém é uma pedalada que você tem que aprender a pedalar porque você está com o seu pé preso no pedal, né? Você tem que ter o macete de você soltar o pé do pedal. Aqui a sapatilha, né? Justamente esse taco aqui embaixo, aqui, que ele encaixa, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, como você pedalar encaixado, né? Ele encaixa aqui ele está solto, lógico, né? Você tem que exercer uma certa força para ele dar aquela encaixada. Mas depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso também, a questão do quanto você ganha quando você se condiciona a pedalar clipado. Poderia pedalar de tênis? Claro que eu poderia pedalar de tênis, né? Passei por muitos desde quando eu comecei a pedalar e até os meus primeiros treinos, minhas primeiras provas eram de tênis. Mas na vantagem do clipado é porque você ganha, além de você empurrar e o seu pé está firme, você não corre o risco de escorregar o seu pé, além de você empurrar, eu estou tentando empurrar aqui, como eu botei força ali, tá, com a mão fica um pouco mais complicado. Você ganha também na puxada, porque o seu clipe está preso aqui, então você puxando, você ganha. Então, quanto você está empurrando um pé, o outro você está puxando. Então, você vai ganhar muito na pedalada e isso ajuda principalmente quando você está fazendo subidas, né? Ou como na gíria do ciclismo, você está fazendo as escaladas. Então, esse é um quadro que ficou ideal para mim. E como eu falei, ele saiu mais em conta para mim porque eu já tinha feito esse upgrade na minha bicicleta passada, então praticamente eu só fiz trazer todos esses componentes para esse quadro. Voltando aqui a falar novamente aqui do guidão, né? Eu gosto de usar esse tipo de fita emborrachada. Quando geralmente eu preciso trocar, quando eu não encontro esse tipo de fita de guidão, eu coloco duas para dar essa condição de conforto, de acolchou, né? Eu tenho o ciclo computador da bicicleta, né? Ele me ajuda na pedalada na rua, o sensor dele fica aqui na parte da frente, como vocês podem ver aqui, está aqui o sensor. No raio fica o ímã, né, que passa para o sensor e vai dando as métricas, né? Você configura aqui a questão de aro, pneu, né? E ele te dá essas métricas, tá? Que no caso aqui está a hora, né? Eu estou gravando esse vídeo agora às 6 horas e 41 minutos da noite, tá? Confere aqui com a hora do relógio, né? 18 horas e 41 minutos. Milton, e no rolo de treino, como é que você faz as métricas? Eu já gravei um vídeo sobre isso também, está aqui. Tá? Eu tenho esse sensor de cadência da TomTom, né? Do relógio. Então, tem o outro ímã, que fica aqui também, na roda de trás, tá? E tem o outro ímã, você vê que tem essa segunda parte aqui, né? E tem esse outro ímã que passa aqui, que me dá a questão da... Aqui ele me dá a cadência, né? E aqui ele me dá a métrica de velocidade e distância sempre que o ímã passa aqui no sensor de cadência, né? E aqui ele me dá a questão da cadência da pedalada, né? Como é que está a pedalada, quantas pedaladas eu estou dando por minuto, etc. Então, no rolo de treino eu consigo ter todas essas métricas durante os meus treinos. Eu sei qual a distância que eu pedalei, a velocidade máxima, né? A variação de força, a variação do RPM, etc. Então é isso, moçada. Essa é a minha bike, a minha guerreira. Essa bicicleta que eu uso nas minhas provas, nos meus treinos. Eu vou continuar ainda ela por um bom tempo. Eu pretendo comprar uma bicicleta contrarrelógio para ganhar mais velocidade, né, mesmo pedalando longa distância.
mas é uma bicicleta muito boa, é uma bicicleta intermediária, né? Não chega a ser uma bicicleta de entrada. Se você for comprar uma bicicleta dessa, você vai encontrar várias marcas, vários preços, inclusive com freio a disco. Eu particularmente prefiro com freio convencional. O freio a disco numa questão de uma troca de pneu ou numa questão de, sei lá, uma queda, pode prejudicar a tua pedalada, porque o aro não empena, mas o disco do freio pode empenar e isso vai ser muito chato para você, você não vai conseguir continuar pedalando. Já uma bicicleta teoricamente mais simples, ela te dá uma condição mais fácil de você retomar o seu treino ou de retomar a prova. Então é isso, no próximo domingo eu vou falar sobre a questão de pedalar clipado, né, as suas vantagens. Tem uma desvantagenzinha, mas acreditem, vale muito a pena investir na questão de você pedalar clipado, tá? Você ganha muito, muito, muito mesmo com isso. E espero que vocês tenham gostado do vídeo novamente. Não esqueçam de curtir, tá? Não esqueçam de assinar o canal, tá bom? Clica lá no sininho também, tá certo? Para você receber as notificações. Deixa qualquer comentário, compartilha esse vídeo com a sua galera. Fé, luz, rock and roll. E até o próximo vídeo, moçada. Valeu!